Hoje nós vamos falar de maquiagem personalizada. Primeiro de tudo, o que é uma maquiagem personalizada? É uma maquiagem feita de forma pensada e elaborada através de uma análise minuciosa sobre o rosto da pessoa, onde é analisado cada característica de rosto para poder realçar a beleza, realçar as características e esconder algumas imperfeições se elas existirem. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou maquiadora profissional e estou aqui para te explicar tudo sobre maquiagem personalizada. Como que eu faço para poder criar essa maquiagem personalizada, para realçar os pontos positivos, esconder algumas imperfeições? Eu faço uma análise do rosto da cliente, da aluna, com uma foto numa posição estratégica, onde eu possa medir as feições do rosto, o rosto como um todo e suas feições. Posso medir o tamanho do olho, o tamanho da boca, o tamanho do nariz, para ver se tudo é proporcional, para ver se tudo se encaixa e se é necessário fazer algumas modificações. Nessa maquiagem também, eu levo em consideração também a personalidade da pessoa e qual o objetivo que ela quer alcançar com aquela maquiagem. Mas nem sempre a minha maquiagem foi assim, tá? Quando eu comecei a maquiar profissionalmente, quando eu comecei a me maquiar, que faz muito tempo, foi muito antes de eu começar profissionalmente, eu fazia uma maquiagem normal, do jeito que eu via, do jeito que eu aprendia, só que eu senti necessidade de algo mais, então fui em busca de conhecimento, estudei muito a fundo e eu conheci o visagismo. O visagismo vem da palavra visage, que significa rosto. Como então que surgiu o tal do visagismo, Foi em 1936 por Fernand Albury, que ele era um maquiador e cabeleireiro, e ele também sentiu essa necessidade de personalizar a maquiagem para cada mulher. Ele percebeu que não dava para usar uma maquiagem só para todas as mulheres existentes. Então, como que ele fazia essa personalização, já que na época não existia internet, celular, não era nem planejado existir, gente, em 1936. Então, via correspondência, ele fazia algumas perguntas, enviava um questionário e elas respondiam. Ali elas anotavam todas as características dela, quais os desejos dela e quais as personalidades, mandavam de volta para ele e ele escrevia também tudo que ela precisava usar na maquiagem, como devia ser a maquiagem dela, cores, e ele também fazia isso com corte de cabelo, enviava via correspondência de novo para casa da cliente e assim era feita a consultoria visagista. Não há relatos naquela época, hoje a única fonte que a gente tem para pesquisa são anúncios publicitários referente a Fernand Albury e seu visagismo. Lá naquela época ele já levantava a bandeira e dizia que maquiagem tinha que ser única, que cada mulher precisava de uma maquiagem e que maquiagem não era apenas uma moda e uma tendência, e sim algo da pessoa e algo muito particular. Aí vocês podem estar me perguntando, como assim analisar o rosto? Como assim medir o rosto de uma pessoa? Dentro do visagismo a gente aborda muito isso, Eu já comentei com vocês que eu bato uma foto, um local estratégico e faço as medições. Porque, por exemplo, o olho ele tem uma distância correta para ser entre um e outro, Referente ao tamanho dele. Então eu preciso medir se esse olho aqui é do mesmo tamanho desse. E se esse mesmo tamanho é a mesma medida entre os dois olhos. E se essa medida dos olhos é correspondente com a largura da boca, que é correspondente com a largura do nariz. Essa distância entre nariz e boca, se é correspondente também, se a largura do rosto é correspondente com a altura e por aí vai. São muitas formas de fazer análise, também com a máscara de FI, que é a máscara da beleza, que não é usada apenas na maquiagem. Quem trabalha com harmonização facial também conhece a máscara de FI. Até já tem um IGTV aqui no meu Instagram explicando tudo sobre a máscara de FI. Então dá uma roladinha ali para baixo e confere. Uma maquiagem ela não é feita de forma personalizada quando simplesmente tu pega uma foto da internet e tenta reproduzir aquela maquiagem igual. Isso não é maquiagem personalizada, isso é repetição de maquiagem e cópia de maquiagem. E eu não estou dizendo que tem algo errado com isso, tá? Por muitos anos eu fiz isso. Porém, quando eu não conhecia sobre visagismo, a probabilidade daquela maquiagem que eu estava reproduzindo dar errado era muito grande. E eu digo para vocês que maquiagem personalizada é o caminho mais fácil, a maneira mais correta de a gente se sentir mais bonita. E de sempre acertar na maquiagem, não precisar mais ficar testando maquiagem ou fazendo uma maquiagem e não se sentir não se sentir confortável com aquela maquiagem. Além de conseguir alcançar o seu objetivo. Mas como assim alcançar o meu objetivo com a maquiagem? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui muito nítido, que foi 2 maquiagens que eu recriei em mim.
Essa primeira foto é uma maquiagem em que eu pareço uma pessoa mais doce, mais simpática, mais caridosa até, mais confiável talvez. Já nessa segunda foto, eu represento ser uma mulher um pouco mais empoderada, com um pouco mais de autoridade e um pouco mais sensual também. Eu quero que vocês reparem bem nessas duas fotos e me digam se o que eu tô falando é balela ou se vocês realmente conseguem identificar isso através da maquiagem. Eu sei que isso é bem real, que dá pra identificar sim, e é por isso que eu amo tanto a maquiagem, porque a gente consegue vários objetivos com ela. Não é só pra ficar bonita, mas sim pra trazer alguns objetivos específicos. Mas eu vou criar toda uma estrutura, todo um contexto aqui com vocês em cima dessas duas fotos, em cima dessas duas maquiagens. Pensem comigo. Tu vai pra uma festa onde o garoto que tu tá afim tá nessa festa e tu quer conquistar ele. Só que tu não quer só conquistar, tu quer conquistar de um jeito doce, de um jeito um pouco mais delicado, passar um ar de romantismo, sabe? E aí tu vai fazer uma maquiagem, tá lá olhando maquiagem, vamos supor, tá olhando maquiagem ali no celular, no YouTube, maquiagem para conquistar o boy, ou maquiagem para o Dia dos Namorados, e aí tu te depara com a pessoa fazendo uma maquiagem para o Dia dos Namorados, só que ela tá fazendo uma maquiagem para quem quer arrasar, para quem quer causar e para quem quer aparentar mais sensual. E tu, sem entender nada de visagismo, nada de maquiagem personalizada, simplesmente reproduz o tutorial de maquiagem e aparece com essa maquiagem. Me diz o que vai acontecer. Tenho certeza que tu vai ficar bonita também, que as pessoas vão te elogiar, que todo mundo vai te achar linda, tu vai se sentir bonita acima de tudo. Porém, o objetivo de ser uma pessoa doce, de ser uma pessoa tranquila, de ser uma pessoa mais simpática, mais delicada, não foi atingido. Simplesmente tu conseguiu fazer uma maquiagem bonita, não conseguiu alcançar aquele objetivo. E isso acontece muito, tá, gente? Eu vejo isso muito acontecer, principalmente quando as clientes sentam na minha cadeira dizendo que elas querem uma maquiagem, porém elas querem outro objetivo. Deixa eu contar outra historinha aqui, real, tá? Até agora era fictícia, mas a de agora é real. Teve uma cliente minha há poucos dias atrás que ela disse que ela tem os olhos pequenos e que ela queria aumentar os olhos. E aí, como eu faço com as minhas clientes, eu pedi uma foto na posição que eu preciso pedir, na verdade foi eu que tirei, porque ela tá sempre lá no salão. Então, eu tirei aquela foto dela e comecei a analisar. Eu percebi que o olho dela realmente era pequeno, porém, ele era pequeno em largura. Medi o rosto dela, medi os olhos e vi que ele era pequeno demais pro rosto dela. Ah, isso é um defeito? Não, gente, isso não é um defeito. Ela é bonita da forma que ela é. Porém, ela me comentou que queria aumentar os olhos. Além de ela ter me comentado que queria aumentar os olhos, ela me trouxe algumas maquiagens referência, pegou na internet. E aí ela me trouxe uma maquiagem que aumentava os olhos, só que em abertura e não em largura, que era o que ela precisava, aumentar os olhos em largura. Aí a gente conversou, eu falei, bom, essa maquiagem aqui, ela realmente vai aumentar os teus olhos, mas ela vai aumentar em abertura, tu vai parecer que tá com o olho um pouco mais aberto. E aquilo que o teu rosto precisa para aparentar ter um olho maior, que é o que tu quer fazer, a gente precisa trabalhar com uma maquiagem que seja em largura e não em altura, porque aquela maquiagem era o Smoky Eye, que é aquela maquiagem esfumada, que a gente começa mais escura na raiz dos cílios e vai deixando ela mais clara conforme ela vai chegando próximo das sobrancelhas. E o que eu fiz nela? Eu fiz uma maquiagem ao contrário, eu fui deixando esse canto aqui um pouco mais claro e fui escurecendo as extremidades, trazendo todo um esfumado aqui, ó, pra fora do olho, até um pouquinho pra fora do olho eu dei uma esfumada no olho dela. Trabalhei com cílios postiços de forma estratégica também, que são aqueles cílios que começa menorzinho e termina maior aqui no final. Além de fazer também, né, o famoso delineado de gatinho, porém eu não levei esse delineado muito para cima e sim mais reto, um pouquinho mais reto. Tudo isso, todo esse conjunto que eu fiz no olho dela, deu a impressão de que ela tivesse o olho maior e ela ficou muito contente. Só que se eu não entendesse de visagismo, eu teria sim feito aquela primeira maquiagem nela. E o que aconteceu? Ela ia ficar bonita, porém eu não ia conseguir alcançar o objetivo dela.
E eu tive uma outra cliente também, que ela tinha o contrário, ela tinha olhos pequenos, bem pequenininhos, só que eles eram puxadinhos. Ele era assim, ó, como se fosse uma japonesa. E ela queria deixar o olho, ela assim, eu quero que meu olho pareça que eu tô bem arregalada, que eu tô com o olho bem aberto. Só que ela queria delineado de gatinho. E aí eu expliquei pra ela, olha, tu quer delineado de gatinho, tudo bem, teu olho comporta um delineado, porque tem olhos que não comportam, tá? Sei que é frustrante, mas é real. E também expliquei pra ela, tu quer fazer? Beleza, a gente faz. Só que não vai dar o efeito que tu quer de deixar o teu olho mais arregalado, mais aberto. Então, aí o que que eu fiz? Não fizemos delineado de gatinho e eu fiz a técnica pálpebra luz, que é onde a gente escurece as duas extremidades dos olhos e ilumina o centro, dando a impressão de um olho mais aberto. E o resultado foi incrível, tanto que até hoje a foto do WhatsApp dela é a foto que a gente bateu no dia da maquiagem, tanto que ela gostou. E cada vez que ela vai no salão, ela fala, a melhor maquiagem que eu fiz até hoje foi a maquiagem com a Joyce. E isso é muito gratificante pra mim, tá? Mas isso só é possível através da maquiagem personalizada, porque lá no começo da minha carreira, onde eu não entendia nada sobre isso, não era isso que eu escutava das pessoas, sabe? Elas simplesmente diziam que estavam bonitas. E aí, pra mim não era o suficiente, foi onde eu fui atrás de conhecimento. Quando eu falo em alcançar o objetivo com maquiagem personalizada, é isso. Trazer pra realidade através da maquiagem aquilo que tu quer. Por exemplo, eu tenho nariz tortinho, então o meu objetivo é aparentar com o nariz mais reto, é isso que eu consigo fazer com a maquiagem personalizada. Tenho alguma assimetria no meu olho tem um que ele é um pouco mais caidinho do que o outro. O meu objetivo na maquiagem é deixar os dois olhos iguais, com maquiagem personalizada eu consigo fazer. E aí quando eu falo em medição do rosto, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo real também da Sabrina Sato. Até já rolou enquete no meu Instagram, já tem um vídeo aqui meio superficial falando sobre isso, mas eu vou comentar agora melhor com vocês. Reparem essa primeira foto da Sabrina Sato. Como ela aparece na foto, ter o nariz muito grande, tá? O nariz ele não é largo, ele não é aquele nariz, sabe, muito larguinho até aqui, mas ele é um nariz longo. E aí, olhem essa outra foto, que ela tá quase sem maquiagem, a Sabrina Sato, com a maquiagem muito leve ali, sem contorno, e dá a impressão que ela tem um nariz normal, não é? E nessa foto já não dá a impressão que ela tem um nariz tão longo, né? Porque ali ela tá com bem pouca maquiagem e ela não fez o uso de contorno. O contorno não é errado, tá? Eu uso contorno sim, só que em locais estratégicos e porque eu sei aonde usar. E quem fez a maquiagem da Sabrina Sato não sabia usar. Gente, não tô aqui falando mal, eu nem sei quem maquiou, tá? Mas é algo pra gente se atentar e tentar corrigir na nossa maquiagem, trazer isso pra realidade. Eu já fiz muitas maquiagens erradas e não tenho vergonha de dizer e não tenho vergonha delas. Mas hoje eu consigo corrigir isso, tá? O que acontece? O nosso rosto, ele é medido em 3 partes, a altura do rosto, né? A primeira parte nós medimos, tem um que ele é um pouco mais caidinho do que o outro. O meu objetivo na maquiagem é deixar os dois olhos iguais, com maquiagem personalizada eu consigo fazer. E aí quando eu falo em medição do rosto, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo real também da Sabrina Sato. Até já rolou enquete no meu Instagram, já tem um vídeo aqui meio superficial falando sobre isso, mas eu vou comentar agora melhor com vocês. Reparem essa primeira foto da Sabrina Sato. Como ela aparece na foto, ter o nariz muito grande, tá? O nariz ele não é largo, ele não é aquele nariz, sabe, muito larguinho até aqui, mas ele é um nariz longo. E aí, olhem essa outra foto, que ela tá quase sem maquiagem, a Sabrina Sato, com a maquiagem muito leve ali, sem contorno, e dá a impressão que ela tem um nariz normal, não é? E nessa foto já não dá a impressão que ela tem um nariz tão longo, né? Porque ali ela tá com bem pouca maquiagem e ela não fez o uso de contorno. O contorno não é errado, tá? Eu uso contorno sim, só que em locais estratégicos e porque eu sei aonde usar. E quem fez a maquiagem da Sabrina Sato não sabia usar. Gente, não tô aqui falando mal, eu nem sei quem maquiou, tá? Mas é algo pra gente se atentar e tentar corrigir na nossa maquiagem, trazer isso pra realidade. Eu já fiz muitas maquiagens erradas e não tenho vergonha de dizer e não tenho vergonha delas. Mas hoje eu consigo corrigir isso, tá? O que acontece? O nosso rosto, ele é medido em 3 partes, a altura do rosto, né? A primeira parte nós medimos de testa até meio de sobrancelha, então esse vamos chamar de terço número 1. O terço número 2 nós medimos de meio de sobrancelha até o final do nariz. E o terço número 3
final do nariz até a ponta do queixo. O que que acontece? Na Sabrina Sato, esse terço aqui, o terço número 2, ele é o mais longo do que os outros. É como se esse terço número 2 fosse assim e os outros fossem pequenininhos. Até aí tudo bem. Ah, isso quer dizer que a Sabrina Sato é feia? Isso é problema? Não. 99,999 da população tem assimetrias, tá, gente? Isso é super normal. Bom, se tu é simétrica, me conta, porque é fora do normal, tá? Mas vamos trabalhar com essa da Sabrina Sato. Ela tem esse terço maior. O que que eu tenho que fazer para equilibrar os 3 terços e aparentar mais atraente, segundo a leitura do nosso cérebro, tá? Porque ele interpreta a beleza de uma forma diferente, também já expliquei aqui pra vocês, mas pra gente aparentar um pouco mais atraente, um pouco mais bonita, esses 3 terços têm que estar mais simétricos. Ai, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como trabalhar as assimetrias, mas eu vou dar uma explicadinha aqui pra vocês. Quem tem esse terço maior tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o contorno do nariz, que foi o que causou esse nariz longo na Sabrina Sato. Foi feito um contorno, aquele contorno universal que eu já fiz em mim, que fica horrível, porque eu tenho nariz tortinho, mas é um contorno que tu digita lá no YouTube. Contorno para nariz, vai ter muitos vídeos sobre esse contorno, que eu vou provar para vocês que não dá certo para todo mundo, não deu certo nem para a linda da Sabrina Sato, né? Quem dirá para nós? Foi feito um contorno lá do início da sobrancelha e foi trazido esse contorno até ponta do nariz. Quem nunca viu esse contorno aí rolando em vídeos na internet? Quando eu faço essa linha mais escura de contorno lá do início da sobrancelha até a ponta do nariz, dá a impressão do quê? Que o meu nariz começa aqui, ó, e termina na ponta. Isso vai fazer o nariz ficar muito longo, dando a impressão que esse terço aqui é o mais longo. Só que o problema não foi só esse, tá? Vocês podem perceber que quando ela sorri, a pontinha do nariz dela cai para baixo, é como se caísse para baixo. E aí, fazendo um contorno onde eu faço isso aqui, termino aqui embaixo, vai dar a impressão que o nariz está mais embaixo ainda. Além de passar um corretivo mais claro, toda essa região aqui do nariz. Foi isso que aconteceu e foi isso que fez o nariz dela ficar maior. Então, já escolhe a forma correta. Nesse caso, a forma correta é contornar apenas a pontinha do nariz aqui, esquecendo toda essa região aqui, não contorna, não vai ficar feio, tá? Eu garanto pra vocês, até porque naquela foto que ela tá sem nenhum contorno no nariz, tá 1000 vezes mais bonita do que essa outra foto que ela tá com contorno. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escurecer, né, as laterais do nariz apenas na ponta, e aqui embaixo, ó, eu vou escurecer um pouquinho com o pincelzinho de esfumar, eu vou escurecer toda essa região aqui, ó, dando a impressão que acabou o nariz, que tá achatado, e a iluminação com o iluminador eu vou fazer na ponta do nariz, só que eu não vou fazer bem na ponta, e sim um pouquinho mais pra cima. Aí quando a luz refletir, quando a luz bater aqui, vai dar a impressão que a ponta do nariz dela tá aqui, trazendo mais simetria e harmonia para esse rosto, deixando ela mais bela ainda. Depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês já cometeram esse tipo de erro, que é muito comum, tá, gente? Eu confesso para vocês que já cometi isso muitas vezes. Mas agora que vocês têm esse conhecimento, tenho certeza que não vai acontecer mais, né? E eu sei que vocês estão pensando assim: ah, e é tão difícil identificar as características, é tão difícil fazer uma maquiagem personalizada. Eu confesso pra vocês que sem o método correto e sem consultoria é difícil sim. Até porque isso exige um estudo bem aprofundado e o olho um pouco mais clínico e treinado. No começo, gente, eu tinha muita dificuldade de identificar, por exemplo, uma coisa que hoje pra mim é muito fácil, formato de olhos. Era muito difícil, só que o que aconteceu? Eu fiquei treinando, assim, às vezes eu via aquelas pessoas no mercado, olhava pra todo e ficava fixa olhando para as pessoas. Olhando, não sei o que as pessoas pensavam, né? Mas eu ficava olhando porque aquilo me paralisava, sabe, gente? Eu fiquei até meio louca, assim, de ficar olhando para as pessoas e algumas pessoas conhecidas, eu dizia, deixa eu medir o teu rosto, deixa eu ver o teu rosto, porque eu amava aquilo ali, aquilo me fascinava. Foi assim que eu treinei meu olho e hoje eu tenho um olho bem mais clínico para identificar essas características. Outra coisinha que tá soando na tua cabeça é: eu não sei nem me maquiar, quem dirá conhecer minhas características? E se eu te disser que tu não sabe se maquiar porque tu não conhece as tuas características, tu vai acreditar em mim?
Vai sim. Ah, mas vai porque isso é real, gente. Isso já aconteceu muito comigo. Eu copiava tutorial de maquiagem na internet. Quando eu reproduzia a maquiagem, eu esfumava a sombra só até o côncavo, que é essa partezinha que afunda aqui, ó. E aí dava a impressão que o meu olho era mais gordinho ainda do que ele é. E aí eu sempre me maquiava assim, eu pensava, eu não sei me maquiar. Porque na moça do vídeo tá ficando bonito, como é que em mim não fica? Aí, estudando, eu descobri que pro meu formato, pra minha característica de olho, eu tenho que trazer a sombra até aqui em cima. Foi onde as minhas maquiagens começaram a andar certo, né? Não só por isso, por outros fatores também. Mas eu garanto pra vocês que tu não sabe se maquiar porque não conhece tuas características. Então, Joyce, como é que eu faço para acertar nas maquiagens? Primeiro, conhecer tuas características, saber as técnicas corretas. E eu aconselho também vocês a seguirem pessoas na internet que fazem maquiagem, as famosas, por exemplo. Hoje eu consigo identificar, bom, essa maquiagem vai ficar boa pra mim e essa não vai. Mas eu aconselho vocês, agora no início, seguir pessoas que tenham algumas características, todas vocês não vão achar, né? Que tem algumas características bem próximas às de vocês. E outra coisa que eu já escutei muito foi várias mulheres dizerem que se gostam mais quando estão sem maquiagem do que com maquiagem. Aí eu pensei, oi? Como assim? Se achar mais bonita sem maquiagem. Mas é claro, né? Quando a gente faz uma maquiagem ou alguém nos faz uma maquiagem que não realce a nossa beleza e que realce traços que a gente não gosta, por exemplo, da Sabrina Sato, a gente vai se sentir mais feia mesmo. Mas quando a gente trabalha de forma correta, isso é impossível acontecer, né? Eu me sinto milhões de vezes mais bonita com maquiagem. Eu não tenho problema nenhum de sair na rua sem maquiagem, tá? Eu sou maquiadora, prego maquiagem aqui pra vocês, prego o poder que ela traz na gente, né? De autoestima, de autoconfiança. Mas eu saio na rua sem maquiagem tranquilamente. Mas é com certeza que eu me sinto outra mulher quando eu tô maquiada, né? Me sinto muito melhor. Então eu convido vocês para participar da live de amanhã. Amanhã, às 8h47 da manhã, eu vou estar aqui ao vivo com vocês no meu Instagram, mostrando todos os formatos de olho. Vou dar muita dica também ali nessa live. Tu vai aprender a identificar o teu formato de olho e saber qual maquiagem fica correta para ti. Porque vamos e viemos, né, gente? Os olhos são umas características muito marcantes no rosto de uma pessoa. Tanto que quando a gente olha para um filho, quando a gente olha para o filho de alguém, a gente sempre detecta que ele é parecido com a mãe ou com o pai através dos olhos. Sabia disso? Às vezes a criança tem todas as outras características parecidas com o do pai, mas os olhos são parecidos com os da mãe, e a gente acaba achando que aquela criança é parecida com a mãe, porque os olhos são uma característica muito forte, muito marcante. Principalmente agora em época de pandemia, onde a gente anda com máscara e os olhos ficam muito mais à mostra. Então, amanhã, às 8h47 da manhã, vem comigo que eu vou te ensinar a descobrir qual é o teu formato de olho. Te vejo lá!